Fala galera, beleza? Vamos começar ligações químicas hoje, tá? E para falar desse conteúdo a gente precisa lembrar de alguns conceitos já estudados lá em tabela periódica, como eletronegatividade, eletropositividade, característica de metais, característica de ametais e característica dos gases nobres, ok? Só lembrando que a ligação química ela é chamada de ligação química, ligação intramolecular ou ligação interatômica. De novo, ligação intramolecular ou ligação interatômica. São os nomes diferentes que a ligação química pode apresentar e pode aparecer numa prova mais chatinha aí para vocês, ok? Para a gente começar a falar sobre isso, primeira coisa que a gente precisa saber é em relação a uma regra chamada de regra do octeto. Essa regra do octeto é assim chamada porque ela vai se basear na estabilidade dos gases nobres, que por sua vez apresentam 8 elétrons da camada de valência e são estáveis no estado fundamental. O que significa dizer isso? Que eles não perdem e eles não ganham elétrons, simplesmente eles são estáveis da maneira que eles estão na natureza. Ok? Isso acontece com praticamente todos os gases nobres, com exceção do hélio, que ao invés de se estabilizar com esses 8 elétrons, se estabiliza com apenas 2 elétrons da camada de valência, e é o que acontece também com um elemento químico chamado hidrogênio e o outro chamado lítio, que vão se estabilizar assim como o hélio. Os demais serão estáveis como os outros gases nobres. Tudo bem? Vocês podem observar aqui, então, já deixei marcado, ó. Cadê? Aqui. 8, 8, 8, 8 e 8. Estáveis, só o hélio com essa pequena alteraçãozinha, mas por conta que ele só tem a primeira camada, e na primeira camada a quantidade máxima de elétrons na camada de valência é 2, então não teria como ele se estabilizar com 8. Maravilha? Ok? Para falar sobre os tipos de ligações, como ligação iônica, ligação metálica ou ligação covalente, a gente precisa primeiro conhecer como que os átomos que não são gases nobres vão fazer para se estabilizarem. Eles vão perder elétrons, vão ganhar elétrons? Quantos elétrons estarão envolvidos nisso? Como que eu sei quem está ganhando, como que eu sei quem está perdendo? Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa ver antes de falar da ligação iônica, que é a primeira de hoje, nós precisamos conhecer os cátions e os ânions. Esses cátions e esses ânions serão justamente cátions dos metais e ânions dos ametais. Quando eu falei para vocês sobre tabela periódica, eu falei sobre características dos metais e características dos ametais. A primeira característica dos metais que eu coloquei para vocês é formam cátions. E a primeira característica que eu coloquei dos ametais é formam ânions. Para lembrar a vocês que os metais são átomos com raio atômico muito grande, baixo poder de atração, ou seja, eles são eletropositivos. Eles têm tendência em doar, em perder elétrons. Por sua vez, os ametais têm raios bem pequenininhos, alto poder de atração, são eletronegativos, ou seja, têm essa tendência de atração de elétrons. Professor, como é que eu sei se ele é metal ou se ele é ametal? Nós vamos chegar num consenso. Nós, quando estamos falando de ligações químicas e regra do octeto, nós estamos falando basicamente para elemento representativo, para a família A. Então nós vamos fazer o seguinte, elementos da família 1A, 2A e 3A, salvo algumas exceções que eu já vou comentar, vão sempre perder elétrons. Então, por exemplo, o sódio. Sódio está na família 1A, 1 elétron na camada de valência, carga mais 1. Cálcio, família 2A, 2 elétrons na camada de valência, carga mais 2. Alumínio, alumínio família 3A, 3 elétrons na camada de valência, carga mais 3. Pronto. Então, os cátions vão ser sempre os metais que perdem elétrons para se estabilizarem. Por sua vez, os ametais vão apresentar 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, como é o caso do carbono. O carbono é um ametal que tem 4 elétrons na camada de valência e para se estabilizar, ele faz as 4 ligações. Vale lembrar que se você está aí no terceiro no curso, você já viu que eu falei sobre hibridação com vocês, e esta hibridação acontece no carbono na forma de sp, sp2 e sp3, para que ele possa ter os 4 elétrons desemparelhados e aí sim conseguir realizar as 4 ligações. Vale lembrar de geometria também, porque essas geometrias vão nos auxiliar a associar a hibridação do carbono com a hibridação do bório e do berílio. Opa, caiu o microfone aqui, calma, deixa eu ajeitar. Aê. Com a hibridação do bório e do berílio, que são exceções que nós vamos ver já já, e eles também têm essa hibridação em sua característica.
Bom, de maneira geral, 4 elétrons na camada de valência, ao invés de perder esses 4, recebem mais 4, passam para 8, então carga menos 4 para o carbono. Se for da família 5A como o nitrogênio, tem 5 elétrons na camada de valência, entre perder 5 e ganhar 3, ele ganha 3, estabiliza com 8. Se for o elemento da família 6A, como é o caso do enxofre, tem 6 elétrons na camada de valência, ele recebe 2, se estabiliza com 8. E se for o elemento da família 7A, como é o caso do nosso querido cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência, recebe 1, chega a 8 e está estável. Então aqui vocês podem perceber, carga menos 4 aí, família 4A, carga menos 3, 5A, 6A e 7A. Claro que a gente tem alguns casos especiais no meio, mas de maneira geral é exatamente esse critério que a gente vai seguir. Já que eu falei que existem casos especiais, vamos falar sobre eles agora. O hélio é o primeiro deles, eu já havia citado. Distribuição eletrônica do hélio, 1s2, tem 2 elétrons na camada de valência e encontra-se estável. Não perde, não recebe elétrons e já está estável. Hidrogênio vai se estabilizar assim como o hélio. Tem 1 elétron na camada de valência, esse hidrogênio recebe mais 1 elétron e passa para 2, sendo assim, 2 elétrons na camada de valência, hidrogênio menos 1, encontra-se estável. E aqui chega o lítio, que não está na primeira linha, não está no primeiro período, mas se estabiliza como se estivesse... Nossa, que S feio! Se estabiliza como se estivesse nesse primeiro período, certo? Então, o lítio tem 1 elétron na camada de valência, ele manda esse elétron embora, a camada de valência passa a ser a primeira com 2 elétrons, assim como o hidrogênio, assim como o hélio. Portanto, o lítio mais 1 apresenta estabilidade, assim como o gás nobre hélio. Ponto. Até aqui nada de especial, nada de tão cabuloso. O problema vem para o berílio e para o boro. Por que o problema vem para o berílio e vem para o boro? Porque eles se estabilizam com um número de elétrons um tanto quanto diferente. O berílio apresenta distribuição eletrônica 1s2, 2s2. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Perde 2 e aí fica estável, igual ao hélio. Pois é, isso não acontece para o berílio. E mais um problema. Do jeito que está aqui, o berílio não consegue fazer ligação. Por que do jeito que está aí o berílio não consegue fazer ligação? Porque ele não tem elétrons desemparelhados. O que vai acontecer com o berílio? O berílio vai sofrer uma hibridação do tipo sp. E por que eu falei da geometria? Lembra que o carbono linear é sp. O berílio também vai ter geometria linear. Então o berílio também vai ter uma hibridação do tipo sp, ok? O berílio faz uma hibridação do tipo sp, um elétron é excitado do S para o P, os dois ficam desemparelhados, ele consegue formar 2 ligações. O que significa dizer? Significa dizer que o berílio vai fazer 2 ligações e vai ficar estável com 4 elétrons na camada de valência, ok? Exceção zaça que a gente tem. O boro também é um caso complexo como este. O boro tem 1 elétron a mais do que o berílio. O boro tem 3 elétrons na camada de valência. Está aqui, são 3 elétrons. Ele tem apenas 1 elétron desemparelhado, então ele poderia fazer apenas uma ligação. Porém, o que acontece aqui com o boro é também uma hibridação. A hibridação dele é do tipo sp2. Por que eu falei que geometria é importante? Porque o carbono sp2 é trigonal plano. O boro é trigonal plano e também tem essa hibridação sp2. A gente consegue fazer a associação, fica mais fácil. Ele é estável? Sim, ele é estável. Só que ele é estável com um número de elétrons um pouco diferente. Ele é estável com 6 elétrons na camada de valência, tá? Boro também é um caso especial, assim como o berílio, que se estabilizam com número de elétrons diferentes por conta destas hibridações. A UEM adora esse tipo de pergunta no primeiro dia de prova. Eu não tenho química como específica. Bacana, só que você vai fazer a prova geral. E na prova geral isso acaba caindo também, tá? Então fiquem atentos quanto a isso. Bom,
Abordados casos especiais, abordado os casos padrões, nós estamos prontos para falar sobre os tipos de ligações. E nessa aula nós vamos falar sobre um tipo de ligação, que é a ligação iônica. Professor, como que ocorre a ligação iônica? A ligação iônica, cadê aqui? Perdi meu cursor. Aí. A ligação iônica ocorre entre metal e ametal, ou entre metal e hidrogênio, independentemente se é metal com ametal ou metal com hidrogênio, nós teremos a transferência de elétrons acontecendo. Essa transferência de elétrons sempre acontece do metal em direção ao ametal ou ao hidrogênio, ok? Então, ligação iônica ocorre com transferência de elétrons. Isso precisa ficar claro na sua mente. A ligação covalente acontecerá com compartilhamento e a ligação iônica com mar ou nuvem de elétrons livres. Cada uma tem a sua característica específica. No caso da iônica, transferência de elétrons. O metal perde, o ametal ou o hidrogênio recebem este elétron. Para que a gente possa ilustrar isso, eu coloquei aqui o caso do fluoreto de cálcio. Então nós temos o cálcio, 20 elétrons, tá? Camada de valência é a quarta camada, 2 elétrons na camada de valência. O que eu expliquei para vocês? 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, perde esse elétron, tá? Regra do menor esforço, faça sempre o que for menor. O que é mais fácil? É mais fácil perder 2 ou ganhar 6? Faz o que é menor, perder 2. Então, tchau, obrigado. Essa quarta camada não existe mais, a camada de valência passa a ser a terceira, com 8 elétrons, e aí o cálcio está estável. Portanto, cálcio mais 2 estável. Se a carga é positiva, isso é um metal. Flúor, 7 elétrons na camada de valência. Ou ele perde 7 ou ele ganha 1. Faça o que for menor, o que é mais fácil. Ganha 1 elétron. Ao invés de P5, isso vai virar P6. Ao invés de 7, isso passa a ter 8 elétrons na camada de valência. E o flúor estável é o flúor menos 1. Se a carga é negativa, estou falando de um ametal. E aí a gente já sabe o tipo de ligação. Metal com ametal, a ligação vai ser do tipo iônica. Tá lá. Fibose, ok? Depois disso, regra de escorregador ou regra da inversão. Regra, primeiro é o positivo, depois o negativo, não tem conversa. Primeiro o positivo, depois o negativo, primeiro o cátion, depois o ânion. O que você vai fazer? Um MMC entre eles. Se eu colocar um cálcio e um flúor, não vai dar, porque vai faltar átomo para receber elétron. Como que eu faço esse MMC? Multiplico um pelo outro, está resolvido. Como assim? Pego o número da carga do cátion, jogo debaixo do ânion. Pego o número da carga do ânion e jogo debaixo do cátion. Nesse exato momento, as cargas desaparecem, porque o somatório delas será 0. Aqui está CaF2. Professor, por que o somatório delas vai ser 0? Porque se eu tenho 2 cargas positivas com agora 2 cargas negativas, isso vai dar 0. Por que não tem um 1 debaixo do cálcio? Porque a quantidade mínima de um átomo que você representa é 1. Então sempre que for 1, eu não coloco 2 ou mais, eu coloco a atomicidade aqui embaixo. Bom, o que é esse CaF2? É a fórmula mínima do composto. Significa dizer que um composto formado entre cálcio e flúor vai apresentar um átomo de cálcio, 2 átomos de flúor. Aqui está. Cálcio, 1 átomo. Flúor, 2 átomos. Professor, o que são essas bolinhas em volta deles? O número de elétrons que eles tinham na camada de valência antes de fazer a ligação. Vamos lá? Flúor. Quantos elétrons o flúor tinha em volta dele? 7. Então eu coloquei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Cálcio. Quantos elétrons tinha o cálcio em volta dele? 2. Quantos elétrons eu coloquei? 1, 2. Ponto. O que a carga do cálcio me indica? Mais 2, que ele vai perder 2. O que a carga do flúor me indica? Menos 1, que ele vai ganhar 1. Então eu mando um elétron do cálcio para o flúor, transferência, flúor estável. Mando um elétron do cálcio para o flúor, transferência, flúor estável. E agora o cálcio também está estável, porque ele perdeu os 2 elétrons que ele precisava. Resultado, o cálcio fica mais 2, ponto, aí eu demonstro o negativo. Quantos flúores são? 1, 2. Então eu tenho 2 flúores dessa forma. Professor, por que tem 7? Por que tem 7 bolinhas vermelhas e uma laranjinha? As 7 bolinhas vermelhas são os elétrons que o flúor já tinha. A bolinha laranjinha é o elétron que ele recebe. Por isso que a carga dele fica menos 1. Demorou? Ok? Isso tudo aqui, ó, que eu mostrei para vocês com os elétrons, ó, isso aqui tudo é chamado de estrutura ou representação
de Lewis. Isso serve para a gente demonstrar o tipo de ligação e os elétrons envolvidos. Para finalizar a nossa aula, precisamos falar sobre as características dos compostos iônicos. E aqui um detalhe especial. Professor, o que é um composto iônico? Ah, que tem ligação iônica, né? Não só isso, calma. O composto iônico é um composto que apresenta, no mínimo, uma ligação iônica. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver 900 ligações covalentes e uma ligação iônica, esse composto vai ser o quê? Iônico. Se ele só tiver ligação iônica, o que ele vai ser? Iônico também. Agora, se ele só tiver covalente, ele vai ser ligação covalente. Tá? Uma ligação iônica e trocentas covalentes, o composto é um composto iônico. Vai ter característica de composto iônico. Quais são essas características? Vamos lá. Altas temperaturas de fusão e ebulição. Tanto é que os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. São bons condutores de corrente elétrica no estado aquoso. Como assim? Quando colocado em água. Ou quando fundidos. Como assim? Derretido. Então, eu pego o composto iônico, jogo na água, pá, dissolveu, bom condutor de corrente elétrica. Pego um composto iônico, derreto, pá, bom condutor de corrente elétrica. Pega um composto iônico sólido, não conduz corrente elétrica, ok? Professor, por que isso acontece? Por que ele não conduz no estado sólido, mas conduz em líquido e aquoso? Por conta desse cara aqui, ó. Esse cara aqui é chamado de retículo cristalino, tá? Os compostos iônicos formam retículos cristalinos. E aí existem diversos tipos. Cúbico de face centrada, cúbico de corpo centrado e assim por diante, tá? O cloreto de sódio apresenta este retículo cristalino, onde essas cargas positivas e negativas estão todas sendo atraídas, estão presas nesse retículo. Por isso que a gente fala que os compostos iônicos são cristalinos, porque formam estes retículos cristalinos. Esse retículo cristalino é o responsável por não permitir a passagem de corrente no estado sólido. Para que a gente tenha passagem de corrente elétrica, é necessário ter carga positiva e carga negativa disponível. Como eles estão presos nesse retículo cristalino, nessa forte atração, eu não tenho íons livres. Se eu não tenho íons livres, eu não tenho condução de corrente elétrica. Agora, se eu jogo isso aqui na água, plof! Acaba o retículo cristalino, vou ter o processo de solvatação da água com o cátion e com o ânion, e aí eu tenho íons livres. Se eu tenho íons livres, eu vou ter condução de corrente elétrica. Delícia. E se eu derreto? Se eu derreter esse cara, eu também quebro o retículo cristalino. E aí eu vou ter cátions e ânions disponíveis, e aí eu tenho condução de corrente elétrica. Então não se esqueçam, compostos iônicos conduzem corrente elétrica no estado aquoso ou líquido, nunca no estado sólido. E o último item da aula de hoje, os compostos iônicos são quebradiços. Por que os compostos iônicos são quebradiços? Justamente por conta desse arranjo que eu tenho aqui, ó, entre cátions e ânions. Se eu der uma porrada nesse cara, o que vai acontecer? O cloro, que é negativo, vai descer e vai ficar do lado desse cloro. E aí, aquele sódio... Você não vai trocar de cor mesmo. E aí, aquele sódio que estava lá em cima, desce e fica do lado aqui do sódio também. O que eu passo a ter neste momento, galera? Eu passo a ter positivo do lado do positivo e negativo do lado do negativo. O que isso gera? Repulsão. Por isso que o meu composto iônico quebra, tá? Então, compostos iônicos são quebradiços. Por qualquer choque mecânico que eu faça, os cátions e os ânions ficam alinhados um do lado do outro com a mesma carga e isso gera repulsão. Maravilha? Ok? Queridos, eu venho numa próxima aula falando sobre ligação covalente e ligação iônica. Fiquem todos com Deus, excelente semana. Tchau!